Em meio às negociações do governo eleito para aprovar a PEC do estouro na Câmara, uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo, excluiu do teto de gastos benefícios sociais, como o Bolsa Família. Caroline Rosito está de volta, conta pra gente. Carol, essa decisão saiu 11 da noite de ontem, dia de final de Copa do Mundo. Pegou todo mundo de surpresa. Conta pra nós como é que está sendo o impacto dela hoje no Congresso Nacional. Oi, Raquel, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, pegou mesmo, viu? A gente estava conversando agora nos bastidores ali com alguns parlamentares, senadores, deputados que tiveram contato, inclusive com o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e Arthur Lira, presidente da Câmara, e todos disseram que, de alguma maneira, essa decisão do ministro Gilmar Mendes pegou todo mundo de surpresa, sim, né? Ele que atendeu a um pedido do partido Rede Sustentabilidade, que foi apresentado, protocolado lá no Supremo Tribunal Federal na última sexta-feira. Essa decisão, como você lembrou, acontece justamente nesse momento de negociações, articulações para tentar destravar a PEC do estouro, né, que está parada lá no Congresso, especificamente na Câmara dos Deputados. Apesar dessa decisão, alguns aliados próximos ao presidente eleito seguem insistindo na ideia de manter a tramitação da PEC na Câmara como uma espécie de plano A. Ainda é a prioridade do governo eleito, de aliados do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar disso, alguns interlocutores disseram ali também nos bastidores que a decisão de Gilmar Mendes torna, de alguma maneira, o governo eleito menos dependente agora do presidente da Câmara, principalmente Arthur Lira, por causa da decisão. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes colocou ali que é possível a garantia do Bolsa Família no valor de R$600, vamos lembrar, apenas o Bolsa Família no valor de R$600, por uma medida provisória, que isso poderia ser editado já a partir do primeiro dia do novo governo, e esse recurso sairia de um crédito extraordinário que seria publicado, então, nessa medida provisória, que tem força de lei assim que ela é editada pelo Executivo. E aí, então, esse recurso ficaria fora do teto de gastos, mas não significa dizer que é um furo do teto, porque os recursos poderiam ser pagos ali com precatórios, segundo a decisão do ministro Gilmar Mendes. Bom, depois dessa decisão, pelas redes sociais, a repercussão também foi grande, principalmente ali do senador Randolfo Rodrigues, que comemorou a decisão, e também do próprio senador Renan Calheiros, que é aliado de Lula e que é um defensor da medida provisória desde o início, né, antes mesmo da discussão da PEC do estouro, que passou já pelo Senado e que, como eu disse, está parada na Câmara dos Deputados. Bom, de qualquer maneira, então, segue, se acontecer alguma derrota em relação à PEC do estouro, que está prevista para ser analisada a partir de amanhã na Câmara dos Deputados, foi o que o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse na semana passada, quando ela estava pautada e ele transferiu para a próxima terça. De qualquer maneira, já tem uma espécie de respaldo ali para o novo governo, a edição de uma possível edição, vamos dizer assim, né, dessa medida provisória, garantindo pelo menos o pagamento dos R$600 do Bolsa Família. Viu, Raquel? Volto com você. Carol, muito obrigada. Uma boa noite para você aí em Brasília. Thaís, como é que está o clima na Câmara para aprovação ou para avaliação, né? Não sabemos se vai ter aprovação da PEC do estouro amanhã. Pois é, Raquel, como a repórter falou, isso pegou de surpresa, essa decisão do ministro Gilmar Mendes, pegou todo mundo de surpresa, mas eu acho que a avaliação tem sido um pouco equivocada. Então, a avaliação corrente é de que essa decisão do Gilmar Mendes esvazia o Arthur Lira e é uma vitória para o governo Lula, porque o governo Lula fica um pouco menos dependente da boa vontade do presidente da Câmara, o poderoso Arthur Lira. Mas a gente tem que lembrar que essa decisão do ministro Gilmar Mendes resolve a parte do Bolsa Família, não é? A parte dos R$600 do Bolsa Família, que representa lá entre 70 e 80 bilhões dessa PEC, que chega a 200 bilhões, com todos os adendos feitos pelo governo Lula lá. Então, essa PEC resolve o problema do Bolsa Família, mas não resolve tudo que o governo Lula quer. E aí, essa PEC que resolve tudo que o governo Lula quer ainda tem de ser votada e aprovada pela Câmara. E o Arthur Lira já avisou para o presidente Lula, naquela reunião que eles tiveram no domingo,
que ele, Arthur Lira, não tem, infelizmente, os votos para aprovar essa PEC como ela veio do Senado. Isso ficou bem claro nessa conversa entre ele, Arthur Lira, e o presidente Lula. E agora, o que vai acontecer? Com essa decisão do Gilmar Mendes, já garantindo a PEC na parte que ela contempla os beneficiários do Bolsa Família e garante que eles vão receber os R$600, o que acontece agora na Câmara? Os deputados da oposição, por exemplo, e do Centrão, agora eles vão se sentir desobrigados de votar a favor dessa PEC, porque, afinal de contas, o apelo social, o argumento de que ela é muito importante porque vai contemplar e vai atender as necessidades urgentes das pessoas carentes, esse argumento agora já não existe mais, porque o Gilmar Mendes já garantiu que isso vai acontecer. Então, eu acredito, Raquel, que isso vai inaugurar um novo embate lá na Câmara e pode não ser assim tão bom para o governo Lula como a gente está analisando até agora. Pode vir a se votar contra o governo Lula, inclusive. Vamos ver agora, então, como é que essa PEC vai ser votada amanhã, se ela vai ser votada e quais são os valores que vão estar nessa PEC. Eu acho que é essa a pergunta que a gente vai ver respondida entre hoje à noite e amanhã cedo. O que você está argumentando é que muitos deputados podem se sentir desobrigados em relação a esse apelo grande que tem o programa Bolsa Família. Mas o ministro Gilmar Mendes, ele abre espaço para o tal plano B, que seria a medida provisória, você bancar o Bolsa Família por medida provisória. Ele diz isso expressamente na decisão e a gente teve comemoração, né, de Gleisi Hoffmann no Twitter, presidente do PT, do Randolfo Rodrigues, um aliado de primeira hora. O que é muito perigoso também, Raquel, porque você inaugura, como diz um representante do Centrão, o tal do presidencialismo de coalizão com o judiciário, porque isso é evidentemente uma tarefa do legislativo, legislar e legislar sobre o orçamento. É a principal atividade, inclusive, do legislativo. À medida que você joga essa responsabilidade na mão do judiciário, você está criando lá uma situação de disfunção, né? Não é função do judiciário legislar sobre o orçamento. E quanto mais ele vai ficando responsável por isso, mais a democracia fica distorcida. Eu acho que essa não é uma boa solução, resolver isso pelo judiciário. O país trouxe uma expressão ótima, né? O presidencialismo de coalizão com o judiciário. É isso que está acontecendo, Felipe? Na sua avaliação, o judiciário entrou dentro das competências do legislativo? Nós não conseguimos mais respeitar os limites constitucionais de cada poder, né? Faz tempo isso no Brasil, isso não é de agora. Mas também, por outro lado, como tudo está na Constituição brasileira, tudo pode ser judicializado, porque tudo está na Constituição brasileira. E nessa questão, o voto do Supremo, ao meu ver, foi acertada pela seguinte razão. Está claro na Constituição que a emenda de relator é para apenas consertar alguns erros do orçamento. Não é para ser usado da maneira como vem sendo usado. Isso aí foi um acordo político feito, inclusive, no governo Bolsonaro. Felipe, só para separar, são 2 pontos, né? A emenda de relator e a decisão do ministro Gilmar Mendes com certeza, de liberar o Bolsa Família. Exatamente. Você está falando das emendas de relator agora. Das emendas de relator. Perfeito. Mas eu vou explicar a emenda de relator para chegar nesse ponto. Então, assim, o que isso está dizendo? Que a emenda de relator é feita para corrigir alguns erros. Não é para ser feita de forma indiscriminada como foi feito. E isso se tornou, como a Thaís bem colocou, mais uma peça na barganha entre executivo e legislativo. Aliás, o legislativo controlando mais o executivo nesse sentido. E aí sim, adentrando no poder executivo, que também tem a capacidade de decidir como gastar parte do orçamento, que é um acordo junto com o Congresso Nacional. Então, assim, ali foi, pelo menos, restaurar o que está na Constituição sobre o espírito da emenda de relator. Voltando à questão do Gilmar Mendes. O que nós temos de ter aqui em vista é o seguinte. Primeiro, o Brasil precisa deixar claro que é preciso ter teto, sim, de gasto, alguma forma para estabilizar a relação da dívida PIB. Por que isso é tão importante? Porque isso mostra que o Brasil vai ter condições de honrar as suas obrigações. Se não houver essa estabilidade da relação dívida-PIB, a impressão que nós vamos passar é que nós podemos ser o próximo caloteiro da praça, porque a gente não consegue pagar honrar as dívidas do país. Então, isso tem um fundamento muito importante, inclusive para os programas sociais. Você não consegue fazer programa social quando a dívida dispara. Então, só para dar um ponto aqui, Raquel, que é importante,
Este ano de 2022, nós gastamos 500 bilhões de reais sobre juros sobre a dívida. Ou seja, o Brasil, quando você fica com fama de mal pagador, só tem que subir a taxa de juros. A gente gasta mais dinheiro com pagar os juros sobre a dívida do que com programa social. Então, parte do que nós vamos gastar melhor esses recursos com os programas sociais, como o Bolsa Família, quando a gente tiver essa estabilização da relação dívida-PIB, que é muito importante, e quando tiver mais critério para gastar isso. O que todos os estudiosos de políticas públicas na área de programa social dizem que nós precisamos de focalização nos programas. Nós precisamos ter critério como isso está sendo gasto, porque não adianta distribuir dinheiro sem critério. Né? Então, assim, nós precisamos ter focalização, reduzir o gasto público, estabilizar a relação dívida-PIB e manter bons programas, como é o caso do Bolsa Família. Sabe que esse debate vai render, né? Porque o ministro Gilmar Mendes, e eu falei hoje com ex-ministros do STF que dizem que já que não foi regulamentado, isso que está na Constituição há muito tempo de uma renda básica, fez bem o ministro Gilmar em atuar, e também com membros do Legislativo que se sentiram atropelados.